Olá, gente, mais um vídeo sobre o Sermão da Montanha. Desta vez para tratarmos da bem-aventurança dos puros de coração. Jesus foi muito claro: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uma pessoa que é pura de coração ou diz, olha, eu desejo ser puro de coração, é taxado pela sociedade como alguém ingênuo, fora da realidade. A pessoa ingênua, fora da realidade. Essa realidade é muito bem descrita e esse raciocínio é muito bem feito pelo filósofo Nietzsche do século XIX. Porque na verdade ele louva o super-homem, ele cria essa figura do super-homem, alguém que não tem medo do perigo nem da luta, ele, pelo contrário, ele ama a luta, ele ama o perigo e ele vai se tornar alguém superior aos demais. A normalidade, essa normalidade de felicidade não é o que Nietzsche diz que seria bom. Aliás, ele não tem nem consideração pela humanidade, porque ele vai julgar que a humanidade é um amontoado de indivíduos. Mas o que importa mesmo é a construção de pessoas superiores, de pessoas que não estão dentro dessa normalidade pregada por Jesus. Agora, o que vem a ser essa pureza de coração ambicionada pelos cristãos? Nós, como cristãos, nós desejamos realmente sermos puros de coração. Ellen White nos diz, no comentário que ela faz ao Sermão do Monte, o seguinte: mas as palavras de Jesus, bem-aventurados os limpos de coração, têm um mais profundo sentido, não somente puros no sentido em que o mundo entende a pureza, livres do que é sensual, puros de concupiscências, mas fiéis nos íntimos desígnios e motivos da alma, isentos de orgulho e de interesses egoístas, humildes, abnegados, semelhantes a uma criança. O Sermão do Monte ele nos coloca numa situação embaraçosa enquanto seres humanos, a tal ponto que muitos teólogos não creem no Sermão do Monte como algo factível. O Sermão do Monte, então, seria uma carta de ideais. Como seria um cristão ideal? Outros dizem que o Sermão do Monte, na verdade, ele foi escrito e dirigido apenas para uma geração que se constituirá antes da volta de Jesus, no final dos tempos. E que estes sim preencherão esses requisitos do Sermão do Monte e das bem-aventuranças que nós estamos vendo aqui nestes vídeos. Mas não é assim. O que Jesus Cristo falou é o que ele pede para nós hoje, e a indicação para que sejamos felizes são essas. O Spurgeon, Charles Spurgeon, foi um famoso pregador também do século XIX. Ele nos diz, num sermão que ele fez em 1873, ele diz que a purificação do coração nos dá acesso a uma visão mais gloriosa. Eu venho falando que as bem-aventuranças ela é uma espécie de uma escada, e o cristão vai subindo degrau por degrau dessa escada. Quando ele chega nessa posição da pureza de coração, essa busca por alguém que tem fome e sede de justiça e misericórdia, ele agora quer ter aquela tranquilidade, ele quer ser uma pessoa única, uma pessoa íntegra, de ter esses ideais já realizados dentro do seu próprio coração. Essa pessoa, então, ela tem uma visão de Deus, como diz o Spurgeon, mais gloriosa. E o que significa ver a Deus? Para responder esta pergunta do que vem a ser ver a Deus, uma vez que a pessoa já sabe, nós já sabemos o que é ser puro de coração, e aí vem uma promessa que nós veremos a Deus dessa forma. O Vicente Chiong ele vai dizer, ele vai explicar, ele vai responder a pergunta:
O que então significa ver a Deus? Ele diz o seguinte, João escreve: aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Está citando aqui o apóstolo João na sua primeira carta. Portanto, em vez de fazer referência a uma sensação ou experiência empírica, ver a Deus é uma expressão que se refere a um relacionamento com Deus e uma revelação de Deus. Ver a Ele, então, é compreendê-lo com a mente e ser transformado por Ele. A promessa de Jesus não é: se vocês se tornarem puros de coração o suficiente, eu deixarei que deem uma olhada em Deus. Mas sim, aqueles dentre vocês que são puros de coração, os cristãos, são bem-aventurados, pois Deus se lhes revelará e fará com que o conheçam. Sem dúvida, os cristãos já conhecem a Deus em alguma medida, de modo que já o viram em certo sentido. É que quando a gente vê essa bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Muitos de nós colocamos esta visão de Deus como algo para o futuro, para a eternidade. Ou seja, se você é um puro de coração, você vai realmente alcançar a salvação, então você verá a Deus. A salvação não se alcança simplesmente porque se é puro de coração. A salvação vem da graça de Cristo. Mas as pessoas que recebem a graça de Cristo, elas passam a ter o desejo de serem puras de coração e se tornam puras de coração e começam a ver a Deus já aqui nesta terra. O reino de Deus já está implantado nesta terra, mas nós estamos vivendo no tempo do reino da graça. E normalmente nós imaginamos o reino de Deus no tempo do reino da glória, após a vinda de Jesus e já entrando na eternidade. O Spurgeon, esse pregador norte-americano do século XIX, ele diz que o limpo de coração vê Deus primeiro na natureza, nas escrituras, na sua igreja. A pessoa que se torna pura de coração e ela medita em Deus, ela está ali, o que é mais importante para essa pessoa? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, é a palavra de Jesus. A pessoa então que está nessa busca pelo reino de Deus, ela de alguma forma ela está descompromissada com aquilo que lhe renderá glória, fama, dinheiro, poder. Então a visão de mundo, a cosmovisão dessa pessoa é outra. Ela não está dentro dessa realidade material, essa realidade de poder, de ganância que existe no mundo, e portanto ela não está naquele quadro dos super-homens do Nietzsche. Ela está no quadro daqueles felizes de Jesus Cristo. A pessoa então que está vivendo essa experiência, ela busca nas Escrituras conhecer a Deus. A Bíblia, as Escrituras, elas são maravilhosas, porque na verdade um grande caleidoscópio. Você tem imagens, você tem visões, você vai ter uma maneira de ver as coisas promovida por uma série de métodos diferentes. Deus ali, ele traz profecias bíblicas, ele prevê o futuro, ele fala disso, ele conta a criação, ele conta como foi, ele diz por que estamos vivendo aqui, a questão da queda do ser humano, ele mostra o amor de Deus através do ministério de Jesus. Então há uma infinidade de material, de ideias para serem mexidas, remexidas, aprofundadas, a pessoa conhecendo a Deus. Então, o limpo de coração vê Deus nas Escrituras. Ele vê Deus atuando na história. Ele vê Deus controlando, a soberania de Deus controlando, ainda que muitas vezes a gente olha e pensa assim, puxa vida, onde está Deus numa situação dessa?
Mas quando eu leio, por exemplo, o livro de Daniel, eu vejo ali uma declaração de Deus para o profeta que quem controla a história é o próprio Deus, a descrição. A igreja de Deus, uma comunidade fraterna, uma comunidade de amor. Essa igreja, o ser humano pode ver a Deus também dentro da igreja, porque a igreja ela deve destoar completamente das demais sociedades existentes nesse mundo. A igreja, ela sendo uma sociedade fraterna de irmãos, uma sociedade voltada para abençoar a sociedade, uma comunidade voltada para o exercício da misericórdia e do amor, uma comunidade voltada para o ensino das doutrinas de Cristo. Essa igreja revela a pessoa naquela comunidade, naquela mensagem, naqueles atos que se pratica ali, ela está vendo a figura de Deus. E também Spurgeon diz que a pessoa, o puro de coração, ele vê Deus na natureza. E nós vemos Deus na natureza. Imagine agora que Deus declara que tudo foi criação dele. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Essa é a afirmativa inicial da palavra. Então, alguém lê a palavra e ela já é advertida, olha, tudo isso é criação de Deus. O fato é que quando eu creio na criação de Deus, eu estou vendo Deus, porque eu começo a observar a Deus nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes da criação. Diz o salmista que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Quando eu olho para o céu, quando eu vejo as galáxias, quando eu percebo que eu moro num planetinha no final da Via Láctea, que é uma das galáxias da imensidão de galáxias que existem no universo, eu posso até exclamar como Voltaire, o ateu, disse que a dificuldade dele era de olhar tamanho relógio e imaginar que não houvesse um relojoeiro. Então eu começo a perceber a Deus na ordem desse universo. As leis físicas que regem o universo, os céus proclamam a glória de Deus. Jó estava numa situação extremamente difícil. O livro de Jó é um livro sobre o sofrimento. Então ele está conversando ali com seus 3 amigos que foram visitá-lo, ele naquela situação miserável, perdeu tudo que tinha. Então ali no capítulo 12, versículos 7 a 10, há algumas indagações ali e é dito o seguinte: pergunte, porém, aos animais e eles o ensinarão, ou às aves do céu e elas contarão a você. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Você, ao terminar esse vídeo, procura aqui no YouTube mesmo vídeos sobre a natureza, as curiosidades, o procedimento dos animais, a maravilha que é essa natureza criada. Mas nós somos a maior prova e podemos conhecer a Deus fechados num quarto, pensando simplesmente em nós mesmos, pensando simplesmente no nosso próprio corpo. Nosso corpo ele é já razoavelmente conhecido para que a gente possa perceber que isso aqui não pode ser fruto do acaso. É que um olho, por exemplo, não pode ser fruto de um processo evolutivo. Então eu imagino que se eu sou essa pessoa, eu fui desenhado. Houve um projeto para a minha existência. E eu vejo Deus nesse raciocínio. Eu te louvo, diz o salmista, porque me fizeste de modo especial e admirável.
tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. É nesse momento, concluindo, que a gente percebe que podemos ver a Deus nesta terra, que nós podemos compreender a Deus, podemos ter um relacionamento com Deus. Mas só o homem puro pode ver a Deus nas Escrituras Sagradas. Os outros, eles leem a Bíblia como um livro de informações, um livro de bons relatos literários, por curiosidade, mas o puro de coração vê a Deus na sua palavra. Também o homem que não é puro de coração, não busca essa graça de Deus, ele não pode ver a Deus dentro da igreja. Ele não pode compreender o espírito da comunidade, de solidariedade de irmãos dentro da sua igreja. E finalmente, o homem que não é puro e que não busca essa pureza, ele olha para a natureza com outros olhos. Ele não vê Deus nas grandiosidades da natureza. Ele tenta explicar essa natureza sem Deus. Esses fatos são fatos naturais sobre os quais nenhuma mão é colocada. A criação do homem não existe. O homem é fruto do acaso. O homem é fruto de um processo evolutivo. E o que sobrará de cada indivíduo, de cada homem, após a sua morte? O Nietzsche, aquele que nós falamos no início do vídeo, ele bem dizia que o super-homem enfrenta as coisas naturais, inclusive a morte, sem grandes problemas. É uma dureza de coração. Mas vai haver um momento em que realmente, aquela primeira ideia que nós temos, que nós veremos o Senhor face a face, veremos como Ele é. O apóstolo João, escrevendo também na primeira carta, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós o veremos face a face. Nós seremos transformados para retornarmos à condição de imagem e semelhança de Deus, como nós fomos criados. Porque basta que nós olhemos para nós mesmos, nosso raciocínio, inteligência, as coisas que são realizadas, a gente sabe que a gente de alguma forma é um pequeno Deus na terra, porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O Spurgeon então diz o seguinte: essa purificação do coração é obra do Espírito Santo. Então agora nós já vimos quem é o homem puro, o que vem a ser essa pureza de coração, já vimos o que é essa visão de Deus prometida por Jesus Cristo, e nós desejamos essa pureza de coração. Agora como? Então Spurgeon nos diz o seguinte: nenhum homem, com exceção do homem Cristo Jesus, nasceu com coração puro. Todos pecaram e precisam ser limpos, não há um justo sequer. E essa purificação, então, no dizer de Spurgeon, é justamente uma obra do Espírito Santo, porque Deus é o que opera em vós o querer e o efetuar, como disse o apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Filipenses. O desejo por um coração puro pode estar em pessoas que muitas vezes fizeram coisas horríveis. Eu me lembro aqui do rei Davi. O rei Davi teve inúmeras provas da paixão de Deus por ele. Ele serviu a Deus fielmente. Ele era um poeta, ele tocava, ele cantava. E ele se tornou o rei. E nesse momento em que ele se torna o rei, ele deixa de estar nas obrigações que ele devia e ele permanece no palácio quando o seu exército sai para a guerra. E ali do alto do palácio ele observou uma mulher que tomava banho. Ele achou essa mulher muito bonita
E ele então tomou essa mulher para si. E essa mulher ficou grávida, mas a mulher era casada com um dos seus comandantes, um capitão chamado Urias. Davi fez de tudo para que Urias ficasse com a mulher e assim acobertasse aquele adultério e aquela criança que iria nascer não como filho do rei, mas como filho de Urias com Betsaba. Mas Deus, pela misericórdia que tinha para com Davi, mandou um profeta, o profeta Natã. E o profeta contou uma parábola muito rapidamente, disse: olha, havia um homem aqui, ele tinha uma ovelha, o vizinho muito rico, muitas ovelhas, e ele foi receber uns convidados e pegou a ovelha, a única ovelha daquele homem pobre, e a matou. O Davi disse: olha, esse homem é réu de morte. Um camarada que faz uma coisa dessa tem que ser executado. E aí Natã vira e diz para ele: pois é, o rico que pegou a ovelha do pobre é você, rei. Você fez isso. Quando Davi, então, advertido pelo profeta, ele cai em pranto, ele vê o que ele fez, ele vai compor o Salmo 51. Nesse Salmo 51, muito bonito, é o salmo de um homem que de alguma forma é puro de coração, caiu, mas almeja estar de acordo com Deus. É um homem que busca essa purificação em Deus. E neste salmo, um poema, um cântico para Deus, Davi vai expressar todo o seu sentimento. Então ele diz aqui, eu selecionei aqui alguns versículos, 4 versículos do Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Quer dizer, Davi está buscando aqui perdão do seu pecado, ele reconheceu a gravidade do que fez, mas agora ele está buscando de volta a pureza. Ele quer ser um homem puro, ele quer se livrar dos crimes de sangue, ele quer ser aquele que honra o nome de Deus. Então ele faz uma oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito estável, um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu sei que esse é o seu desejo, o meu desejo também. De como cristãos, sermos pessoas que honrem a Deus. E nós precisamos de um coração puro. Não interessa o que Nietzsche nem a sociedade aí diz, pode dizer que nós somos ingênuos, estamos fora de uma realidade, mas o nosso íntimo tem que ser de homens retos, homens que não prejudiquem os seus semelhantes, homens que busquem a justiça de Deus, homens misericordiosos, homens e mulheres que são mansos e que choram pela situação em que nós estamos vivendo e por serem misericordiosos agem em prol do seu semelhante. O que Jesus disse é que as pessoas que buscam essa pureza de coração e se aventuram nessa jornada cristã, que é algo espetacular, quando a pessoa começa a desejar realmente ser um cristão e buscar essa mudança na vida, mesmo que tenha fatos horríveis no seu passado, como era o caso de Davi, mas há sim uma aventura, é uma vida de grandes conquistas, a pessoa vai percebendo a vitória sobre o próprio eu. Quando Davi então se sente perdoado, ele recebe outra vez a pureza, ele está de acordo com a vontade de Deus, ele vai dizer o seguinte, no Salmo 32, que esse é o salmo então que ele compõe depois de receber o perdão, de retornar à pureza de coração. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia.
O Spurgeon, quando ele termina aquele sermão dele de 1873, ele termina fazendo um apelo que eu vou ler aqui para você, porque é muito bonito. Você nunca se livrará de seus problemas até que venha. Antes da volta de Jesus, nós somos pessoas que lutamos contra o velho homem. O apóstolo Paulo chega a exclamar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, é isso que eu faço. Quer dizer, essa é a luta, esse é o padrão do ser humano. Mas essa luta e essa busca pela pureza de coração nos faz diferentes. Nós não somos o super-homem do Nietzsche. Pelo contrário, nós somos os super-homens de Deus. Os super-homens que estão aqui para colocar marcas de que a lei de Deus, de que a pureza de coração, que a misericórdia, nós somos aqueles que defendem essas ideias e as colocam em prática. Mas, querido amigo, continuando aqui a leitura do Spurgeon, mas, querido amigo, você pode ficar livre deles agora mesmo, se crer em Jesus. Sim, embora tenha lutado em vão contra os seus maus hábitos, embora lute com eles severa e resolutamente, você tem sido derrotado por seus gigantescos pecados e suas horríveis paixões. Há alguém que pode vencer todos os pecados para você. Há alguém mais forte do que Hércules. Hércules era um deus da mitologia grega, as 7 tarefas que Hércules cumpriu. Alguém que é mais forte do que Hércules, que pode estrangular o monstro da luxúria, matar o leão de suas paixões e limpar os estábulos de Álgias de sua má natureza e desviar os grandes rios de sangue e água de seu sacrifício expiatório através de sua alma. Quando está tratando aqui dos estábulos de Álgias, Hércules limpou esses estábulos, essas pocilgas sujas, desviando 2 rios. E ele fez então isso em um dia. Essa é a lenda da mitologia grega. Então o Spurgeon faz essa comparação e ele diz assim, que nós podemos limpar os estábulos de Álgio da nossa má natureza ao desviar os grandes rios de sangue e água, aquilo que foi derramado na cruz, quando os soldados espetaram Jesus com aquela lança, saiu água do seu coração, sangue e água do seu sacrifício expiatório através de sua alma. Ele pode transformá-lo em puro interiormente e mantê-lo assim. Que Deus abençoe a nossa luta, que é minha e eu sei que é sua, para que a gente seja realmente pessoas comprometidas, discípulos radicais com a mensagem de Cristo, puros de coração, misericordiosos, mansos, tementes a Deus, com fome e sede de justiça, humildade de espírito, e que nós sejamos pessoas humanas e não super-homens do Nietzsche. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, manda isso para frente para que outras pessoas também possam refletir sobre o que Deus tem para nós. E eu espero você no próximo vídeo, muito feliz que você esteve comigo até neste momento. Um abraço.